Vamos falar sobre treliça. Bom, as treliças, elas são sistemas triangulados, são estruturas formadas por estruturas rígidas, que são as barras, e essas barras são interligadas por articulações, que são chamadas de nós. Essas nossas ligações são consideradas ligações perfeitas, isto é, sem qualquer consideração de atrito ou outra força que impeça a livre rotação das barras em relação ao nó. Nós temos aqui dois modelos de nó ideal, um nó com articulação e um nó usual, em que ele utiliza algum outro elemento de fixação. Então, as treliças, elas são estruturas onde as cargas vão ser sempre aplicadas nos nós. Então, com isso, nós não vamos considerar qualquer transmissão de momento entre os elementos das barras. Ficando assim, desta forma, as barras sujeitas apenas às forças normais axiais de tração e de compressão. Então, toda vez que eu estiver calculando uma treliça, nós vamos considerar que essas forças estão aplicadas nos nós e que nas barras nós teremos apenas forças axiais, normais ou uniaxiais de tração ou de compressão. Aqui é um exemplo de uma treliça que foi utilizada para uma ponte de ligação entre duas cidades na Bahia, e ela utiliza a estrutura da base dessa treliça como a estrutura de eixo carroçável dos veículos e também do tráfego de pedestres. Aqui um outro exemplo de estrutura de treliça, onde a estrutura faz parte do conceito arquitetônico do projeto, a Casa do Comércio, em Salvador, Bahia. E nesse caso, nós temos um eixo rígido de concreto, que é o eixo da escada e do elevador, e essas treliças são fixadas nesse eixo rígido. Aqui o exemplo, né? Então, nós temos dois eixos rígidos, escadas e elevadores, e as nossas treliças, na época da construção, que estão sendo conectadas nesse eixo rígido do edifício. São estruturas em balanço treliçado. Aqui é o processo construtivo. Então, nós temos treliças simples, diretamente conectadas nos dois eixos rígidos do edifício. Esse é um outro exemplo de estrutura de treliça, em que utiliza a estrutura como conceito do próprio projeto. Então, uma caixa suspensa, apoiada no pilar treliçado, e também nas laterais da estrutura existem duas treliças, né? Uma treliça num lado da estrutura e a outra no outro lado da estrutura, gerando, né, esse bloco. Esse edifício é o edifício da Unilever, em Roterdã. As treliças, então, como nós já vimos, elas não são elementos apenas para ser utilizadas em pontes, como eram muito utilizadas antigamente. Nós também temos as treliças que vão ser utilizadas em edifícios, como parte da estrutura, parte do conceito do edifício, em coberturas. Então, esses são alguns exemplos. Então, as treliças planas é um tipo de estrutura, é um tipo de treliça, onde todos os elementos dessa minha estrutura são dispostos no mesmo plano. De forma geral, né, compostos através de elementos triangulares. Esses elementos triangulares apresentam as barras, que são articuladas entre si nas extremidades, que são chamadas de nós. E, mais uma vez, confirmando, né, as cargas são sempre aplicadas nos nós. Então, aqui nós temos um módulo básico de uma treliça apoiada em dois elementos de apoio, que estão localizados no ponto A e no ponto B, no nó A e no nó B da minha treliça. E nós temos uma carga pontual sendo aplicada no nó C. Como reação, nós temos uma reação horizontal no nó A, uma reação vertical no nó A e uma reação vertical no nó B. Aqui eu trago alguns exemplos de treliças planas
que recebem esses nomes de acordo com as suas conexões. Então, nós temos a treliça Pratt, Oak, Fink, Baltimore. E aí nós temos alguns exemplos, né? Treliça Inca, de acordo com essas conexões das barras, um nome específico para cada treliça. Como podemos ver, as treliças são elementos vazados em que apresentam estruturas extremamente esbeltas, e esses elementos esbeltos, que são as nossas barras, elas são conectadas através dos nós. E aí, durante esse cálculo dessa estrutura, nós vamos verificar que existem algumas barras que estão nessa nossa estrutura como composição da treliça. Então, nós temos algumas barras que apresentam um carregamento maior, uma solicitação maior, outras que apresentam solicitações menores, e, inclusive, poderemos ter barras chamadas de barra nula, que nós não temos solicitação nessa barra, apenas ela serve como montagem, como estrutura de montagem da treliça. Então, a nossa treliça simples. A treliça simples é uma treliça rígida, é aquela que não irá entrar em colapso sob a aplicação de uma carga. Ela vai ser obtida sempre através da adição de sucessivas barras, gerando sempre uma treliça triangular básica. E nós temos os principais elementos que compõem as treliças. E aí nós temos como os principais elementos o banzo, ou corda, que é o conjunto de barras que limitam a parte superior da treliça. O montante, que são as barras verticais da treliça. As diagonais, que são as barras que acontecem nos eixos, né, coincidentes com a diagonal de um dos painéis. O painel, que é o trecho compreendido entre dois alinhamentos consecutivos dos montantes. O nó, que é o ponto de encontro de junção das barras. E a tesoura, que é a treliça do banzo, não paralelos destinados ao suporte, por exemplo, de uma cobertura. Aqui é um exemplo de uma treliça simples, biapoiada, em que nós temos as cargas, então estão representadas pela letra P, aplicadas nos nossos nós. Neste caso, no nó F, nó G e nó H. Nós temos os apoios. Então, o nosso nó A, ele está localizado em cima do apoio móvel, e o nosso nó E está localizado em cima do apoio fixo. Então, nós teremos uma reação vertical em A e teremos uma reação vertical e horizontal em E. Temos também alguns carregamentos de treliças em cobertura, e aí essa treliça de cobertura curva, por exemplo, mais uma vez, a carga vai ser sempre aplicada no nó. A representação da aplicação da carga está exatamente em cima do nó dessa minha treliça curva. Aqui nós temos a representação de uma treliça simples, onde ela está fixada, apoiada nos dois apoios apresentados pelos triângulos azuis. E se nós aplicarmos uma força vertical na ponta da treliça, na extremidade dessa treliça, no sentido de cima para baixo, essas barras vão sofrer tensões. E aí nós temos que verificar através dos cálculos se essas barras vão sofrer tensões de tração ou de compressão. Então, nesse caso, nós temos as barras superiores que estão sendo tracionadas, ou seja, o meu nó está sendo tracionada e a barra está sendo comprimida. As diagonais estão apresentando uma compressão no nó, uma tração na barra. E as barras do banzo inferior estão sofrendo compressão no nó
Agora, se para essa mesma estrutura nós aplicarmos uma força na extremidade da treliça com a mesma intensidade, porém com sentido de baixo para cima, essas minhas estruturas também vão sofrer tensões. As barras também vão sofrer tensões. Neste caso, as barras que sofriam tração agora vão sofrer compressão. Então, as minhas diagonais vão tracionar o nó e vão comprimir a barra. As minhas barras do banzo superior vão comprimir o nó e tracionar a barra. E no banzo inferior, nós vamos tracionar o nó e comprimir a barra. Nós temos também as treliças espaciais. Já as treliças espaciais, elas são treliças que vão ocorrer não no mesmo plano. Ou seja, né, uma treliça espacial elementar, ela consiste de 6 elementos unidos por 4 nós. Uma treliça espacial simples, ela vai ser formada e pode ser aumentada quando 3 novos elementos forem adicionados em um só nó. Aqui nós temos um exemplo de treliça espacial de uma cobertura de um estádio poliesportivo, de um estádio de futebol. E aqui nós temos alguns exemplos também de treliça espacial utilizada na cobertura e no sistema da estrutura da escada do Shopping Salvador, em Salvador, Bahia. Quando nós vamos calcular as nossas treliças, nós precisamos verificar qual é a tensão que está ocorrendo na nossa barra. Então, nós precisamos verificar se essa barra está sofrendo um esforço de tração ou um esforço de compressão e qual é o valor, qual é o módulo dessa força. Para que possamos, a partir dessas informações, determinar o tipo de material que vamos utilizar, e esse tipo de material deve apresentar uma resistência superior, igual ou superior à força que essa minha estrutura está sendo solicitada. Então, um dos métodos que nós utilizamos é o método dos nós. Então, o primeiro passo para realizar o método dos nós, tanto no método dos nós quanto no método das seções, vai ser o próximo método que nós vamos verificar. O primeiro passo é calcular as reações dos nossos apoios. Essas reações, para o cálculo dessas reações, nós vamos utilizar as cargas externas aplicadas às nossas treliças, aos nossos nós, e as reações características de cada tipo de apoio. Posteriormente, nós vamos isolar cada nó. Então, nós vamos identificar cada um desses nós e vamos isolar este nó e vamos calcular o somatório de forças em X e o somatório de forças em Y para cada um desses nós. Quando a gente está calculando uma estrutura através do método dos nós, nós entendemos que o todo está em equilíbrio e as partes também estão em equilíbrio. Desta forma, quando nós isolamos o nó A, nós vamos realizar o somatório de forças em X, incluindo as cargas externas aplicadas no nó A e as barras desse nó A, por exemplo. Então, o somatório de forças em X igual a 0 e o somatório de forças em Y igual a 0 para o nó A. E determinar, além do módulo, se essas barras estão sendo tracionadas ou comprimidas. Então, vamos entender e vamos partir do pressuposto de que todas as forças internas, ou seja, a barra AB e a barra AC, neste caso, estão saindo do nó. Se esse valor der positivo,
está correto. Nós temos uma força que está tracionando o nó, comprimindo a barra. Se nós encontrarmos o valor negativo, o sentido que nós atribuímos no início do cálculo está incorreto. Logo, a força está entrando no nó, tracionando a barra, comprimindo o nó. Então, nós vamos partir do diagrama de corpo livre, calculando as reações para um exemplo como esse. Então, o primeiro passo, calcular as reações de apoio. Então, calculando as reações de apoio, encontramos como reação de apoio, reação em x igual a zero. Então, Cx vai ser igual a zero. Reação em y, 31.500. E a reação no E, 4.500. Então, o EY é 45.000, desculpem. Então, repetindo, reação em Y do ponto C, 31.500. Reação em X do ponto C, 0. E reação em EY, 45.000. Após realizar o cálculo das minhas reações, eu vou começar isolando cada um desses nós. Então, eu sempre vou começar com aquele nó em que eu tenho o menor número de barras e o maior número de informações. Neste caso, posso começar tanto pelo nó C quanto pelo nó A. Como sugestão, vamos começar pelo nó A. Então, vamos isolar o nó A. Quem que nós temos no nó A de carga? A força da barra AB, a força da barra AD e a força de 9.000. Entendemos que essa força AB, sempre vamos considerar ela saindo do nó. Entendemos que na nossa força AD, precisamos realizar a decomposição das forças. Realizando a decomposição das forças através do ângulo formado entre as barras, encontraremos o somatório de forças em X, onde nós temos AB mais ADX igual a zero. Vamos realizar o somatório de forças em Y. Menos 9 menos ADY igual a zero. Após encontrarmos as forças localizadas no nó A, vamos realizar o mesmo procedimento para os demais nós. Isolaremos o nó B, utilizando os valores encontrados em nó A, e vamos calcular o somatório de forças em X e o somatório de forças em Y para o nó B. Lembramos que, quando isolamos o nó B, apenas as forças que estão atuando diretamente no nó B é que vão ser consideradas. Neste caso, 4.500, as forças internas das barras BA, ou AB, como já calculamos, BC, BE e BD. Então, são essas forças que vão ser consideradas no nó B. Realizamos a decomposição do BD, realizamos a decomposição do BE e, posteriormente, vamos realizar o somatório de forças em X e o somatório de forças em Y para determinar a força da barra. No nosso caso, a força BE é 16.875 newtons e ela está sendo representada por uma força de compressão no nó, de tração na barra. Já a minha força ABC, 23.625, ela representa uma força de tração no nó e compressão na barra. Vamos executar exatamente o mesmo procedimento para o nó E e encontrarmos as barras que estavam ainda como incógnita. E aí, para verificar se esses valores estão corretos, eu vou para a última barra,
ou desculpem, para o último nó. Nesse caso, o nosso nó C. Quando nós encontrarmos o nó C, as barras B, C, equivale à barra CB. Então, o valor tem que ser igual, tanto para CB quanto para BC. E o somatório dessas forças tem que ser igual a zero. Da mesma forma, quando nós calculamos a barra CE, ela vai apresentar uma componente na vertical e uma componente na horizontal, que vão compor essa estrutura de somatório de forças em X e somatório de forças em Y. E aí nós verificamos se esse meu cálculo está ok ou não. O valor da barra EC, já calculado no nó E, tem que ser igual ao valor da barra CE, que nós vamos calcular agora no nó C. Assim como o valor da barra BC, encontrado e já calculado no nó B, tem que ser igual ao valor da barra CB, já previamente determinado. Mais um exemplo de treliça pelo método dos nós. Esse é um exemplo mais convencional, que é o exemplo de treliça de cobertura, que nós temos uma estrutura e vamos determinar todos os nossos nós, todas as nossas barras. Por mais que a estrutura seja simétrica e estruturalmente, quanto às cargas, para que possamos verificar a sua simetria, é necessário que todas as cargas estejam aplicadas nos mesmos pontos. Logo, as reações também deveriam ser as mesmas. Desta forma, precisamos calcular todas as barras da estrutura. Então, vamos novamente isolar um dos nós. Vamos começar pelo nó B. Calcular, já que já calculamos as reações, né? Primeiro passo, calcular as reações. As reações aqui estão representadas pela força de 50 kN, previamente calculada a reação, 31,25 kN no ponto A, como força em Y do ponto A, e a reação em Y do ponto B, ou do nó B, 68,75. Então, já calculamos as reações, vamos agora para o cálculo das barras. Vamos novamente isolar cada um dos nós. Então, isolando o nó B, nós temos a determinação da barra BD e BC. Com isso, realizamos a decomposição da barra BD e calculamos, então, o somatório de forças em X e o somatório de forças em Y. Vamos para o nó C. Ao isolarmos o nó C, nós temos a barra CA, que está representada pelo número 1, CD, representada pelo número 3, e CB, representada pelo número 2. E aí podemos encontrar as três barras, utilizando os valores já encontrados anteriormente no nó B. Com isso, conseguimos verificar, né, por simples inspeção, que todos estão ok. Para realizar, então, a verificação final, nós vamos para o nó A. E aí nós temos a barra AD e nós temos a barra AC. Esses valores encontrados em DA tem que ser igual ao valor que nós vamos encontrar em AD. Assim como o valor encontrado em CA tem que ser igual ao valor encontrado em AC. Com isso, nós conseguimos fazer a verificação do nosso sistema. Após realizar essas verificações, nós vamos transportar, vamos representar essa estrutura através de uma tabela com o valor de cada barra e com a representação dessas minhas forças, tracionando o nó, comprimindo a barra,
ou comprimindo o nó, tracionando a nossa barra. Quanto ao método das seções. O método das seções são utilizados quando nós vamos determinar as forças atuantes dentro de um trecho dessa nossa estrutura. Então, dentro de alguns elementos da treliça. Esse método também baseia-se no princípio de que, se um corpo está em equilíbrio, qualquer parte dele também está em equilíbrio. O método consiste em selecionar os elementos que desejamos analisar na treliça e aplicar a equação de equilíbrio na região selecionada. Então, se nós temos aqui uma treliça, nós vamos selecionar a seção da treliça a ser verificada essas barras. Então, nós não vamos determinar nó por nó e barra por barra. Nós vamos apenas selecionar 3 barras através de um corte na treliça para determinar, então, as forças atuantes nessas 3 barras. O primeiro passo, como já o anterior, calcular as reações. Reação no apoio A, reação no apoio B. Com as cargas externas a essa nossa treliça. Posteriormente, realizar o corte na treliça. Então, nós estamos realizando um corte, nós vamos cortar as barras 1, 2 e 3. E aí nós podemos escolher se nós queremos pegar essa nossa estrutura para realizar o cálculo para a direita ou para a esquerda. O valor das barras tem que ser o mesmo, tanto para o cálculo que nós vamos realizar com trecho da treliça para o lado do apoio B ou trecho da treliça para o lado do apoio A. Esse método também é chamado de método de Ritter. O método anterior é o método dos nós ou Cremona. Então, vamos pegar para o lado do apoio A e aí nós vamos calcular somatório de forças em X, levando em consideração as barras que estão seccionadas e as cargas externas, somatório de forças em Y, levando em consideração as barras seccionadas e as cargas externas, e somatório de momentos em cima do ponto ou do nó em que nós temos o maior número de barras seccionadas. Então, realizando o somatório de forças, precisamos realizar a decomposição da barra 2 e, então, realizar o somatório de forças em X, de forças em Y e o somatório de momentos no ponto D, porque é o maior número de barras que eu tenho seccionadas em relação ao apoio. Em relação ao nó. Então, nós temos o nó D, onde nós temos 2 barras seccionadas. Então, é esse nó que nós vamos utilizar para calcular o momento das forças. E aí, esse método das seções, que eu trago alguns outros exemplos, nós também vamos informar o valor de cada barra em módulo e se essa barra está sendo comprimida ou tracionada. Se esse nó está sendo comprimido ou tracionado. Aqui é um exemplo que nós estamos seccionando a estrutura e vamos utilizar para efeito de cálculo o trecho para o nó A. Então, realizando esse procedimento, nós temos no item 3 o somatório de forças em X, o somatório de forças em Y e o somatório de momentos. Nós vamos decompor a nossa força FG em FGX, FGY, para então poder realizar o somatório de forças. Eu não tenho a necessidade de determinar cada uma dessas barras. Eu tenho a necessidade de determinar as 3 barras seccionadas, diferente do método dos nós. Aqui existe a possibilidade de você mostrar cada uma dessas barras, mas no método de Ritter, nós queremos apenas as 3 barras seccionadas. Então, voltando com as informações,
nós temos as 3 barras seccionadas e os valores para cada uma delas. Um outro exemplo de estrutura, em que nós vamos seccionar essa estrutura e vamos pegar para o lado do apoio A, já previamente calculadas as reações, vamos decompor as forças dessa nossa força FG. Então, a nossa força GC, que nós temos uma barra na diagonal, precisa ser decompostas. Então, vamos encontrar GC, X, GC, Y. Para, então, realizar o somatório de forças em X, somatório de forças em Y, levando em consideração as reações, que são cargas externas, e as 3 barras seccionadas, que são forças internas. Além disso, se nós tivermos alguma outra força externa, neste trecho da treliça também vamos levar em consideração nos seus somatórios. E aí nós vamos calcular o momento. Então, nós temos 2 pontos para poder calcular esse momento. O momento pode ser calculado no apoio no nó B ou no nó G. Nesse caso, nós vamos calcular o nosso momento em relação ao nó em que eu tenho o maior número de barras seccionadas. Vou utilizar como momento, a nossa referência, o nó G. E aí encontramos cada um dos elementos e vamos determinar se essa nossa força está tracionando a barra ou comprimindo a barra. Tracionando o nó ou comprimindo o nó. Da mesma forma, vamos representar posteriormente essa estrutura.